Olá a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Deixa a gente aguardar. Professor César já se encontra aqui, deixa eu convidá-lo. Olá, César, boa noite. Flávio, tudo bom, meu amigo? Como vai? Espero que esteja tudo bem com você, Amanda, seus meninos. Tudo, tudo tranquilo, tudo em paz e vocês aí? Espero que vocês estejam bem também. Tudo bom, graças a Deus. Ah, Senhores, esse é o desembargador César Cury. Vou apresentar o desembargador e depois a gente inicia a nossa conversa. O desembargador César Cury é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Acesso à Justiça do CNJ, mestre em Direito, doutorando, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, professor da Emerge, membro do Conselho Editorial da revista da Emerge, membro do IBDP, e um grande amigo e um grande pesquisador sobre o tema que nós vamos tratar hoje. César, primeiro, muito obrigado pela sua gentileza em aceitar o convite para conversar conosco acerca desse tema. Acho que o cenário em que nós nos encontramos hoje, né, desafia o direito e desafia a nossa vida de uma maneira geral, mas, de certa maneira, ele tem representado um grande desafio para o próprio Poder Judiciário. Ele está exigindo, literalmente, uma reinvenção de diversos institutos, seja do ponto de vista da teoria, seja do ponto de vista da aplicabilidade prática, e a gente queria te ouvir um pouco, né? Porque eu sei que você pesquisa e é um grande implementador dessas tecnologias no Tribunal do Rio de Janeiro. Bom, Flávio, inicialmente quero te agradecer o convite, fico muito honrado. Tenho te acompanhado aqui nas suas exposições, nas suas lives, todas excelentes, acompanhado aí o seu trabalho de produção acadêmica. Sou não apenas um admirador, mas um usuário das suas contribuições doutrinárias para aplicação prática no nosso cotidiano no tribunal. E é uma honra estar aqui com você e com o pessoal que te acompanha. E muito, muito legal. A minha história lá no tribunal, com relação principalmente tanto com relação à mediação quanto com relação à tecnologia, ela começa um pouco mais atrás, lá pela mediação, né? A gente foi parar lá no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, já há alguns anos, talvez mais de 10 anos. Né? E eu tenho sucessivamente coordenado lá o grupo, presidido lá o núcleo, né? Já umas 3 ou 4 administrações, talvez. Porque tive contato com a mediação lá atrás, quando eu ainda era juiz, e assim, numa dessas casualidades da vida, acabei no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, junto com o juizado especial criminal, acumulando outras funções, e nós tínhamos um grande desafio de reestruturar o juízo. Estava numa situação assim, um pouco complexa, um número de processos e uma baixa qualidade de prestação jurisdicional. Foi então quando eu fui procurado por 3 grupos diferentes, oferecendo serviços para fins de pesquisa, projetos ainda em início de desenvolvimento, e eu acabei acolhendo um grupo para tratamento de homens envolvidos em episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito da violência doméstica,
um outro grupo de reflexão para pessoas envolvidas em episódios de violência, mais na parte de juizados especiais, do juizado especial criminal, já com base em justiça restaurativa e mediação penal, e um terceiro grupo que era um acompanhamento de uma equipe técnica multidisciplinar, com assistentes sociais e psicólogos, enfim. Tinha lá uma equipe, nós então criamos um fluxo. Esse fluxo passou a ser uma parte preliminar de qualquer conhecimento de questão litigiosa, de processo, e nós fomos acompanhando ali com um grupo de pesquisadores, e o resultado foi o melhor possível. A gente fez uma verdadeira transformação do juizado. Nós praticamente não se tinha mais sentença, não tinha mais um trabalho adjudicatório. As questões todas, um índice superior a 90% era resolvido numa fase preliminar com abordagens transdisciplinares, multidisciplinares. Então, eu nesse momento aí eu conheci a mediação, isso foi em 2006, acabei me interessando um pouco mais, fui fazendo uns cursos, etc., enfim. E quando eu cheguei no tribunal, já como desembargador, já bem depois, na verdade, eu acabei indo presidir o núcleo de mediação e estávamos lá desenvolvendo alguns projetos ainda no campo da mediação, quando nos surgiu o desafio de um caso muito grande, um caso de recuperação judicial, o caso da recuperação judicial da Oi, em que, num primeiro momento, a gente dimensionava com 65 mil credores, uma dívida em torno de 70 bilhões de reais, pessoas espalhadas pelo Brasil e por outros países, enfim, por um juízo universal, um juízo relativamente universal, que é o juízo recuperacional, a companhia numa situação bastante delicada, e eu fui procurado pelo juiz e pelo promotor dizendo o seguinte: olha, nós temos 65 pedidos de habilitação de crédito em potencial, e o sistema do tribunal, a estrutura burocrática do tribunal e o próprio processo recuperacional, o processo judicial, não consegue absorver e tratar isso com qualidade. Nós vamos ter uma repetição de outros casos famosos de recuperação judicial que caminharam para a falência. E a empresa se perdeu, empregos se perdem, postos se perdem, enfim. Com esse desafio, perguntando se a mediação podia fazer alguma coisa, eu falei, olha, a gente vai ter que pensar. Então a gente reuniu um grupo, uma equipe de trabalho, uma equipe multidisciplinar, já visando tanto contribuições quanto evitar resistências. Então, uma equipe formada por representantes do próprio tribunal, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, da Procuradoria do Estado, de advogados especializados em direito empresarial, recuperacional, e um grupo de mediadores especializados também nesse setor. E também tínhamos profissionais da área de tecnologia e de desenho de sistemas organizacionais. Então, em síntese, fizemos um desenho de um sistema, e aí parece que nós tiramos um véu da frente, porque a tecnologia, seja 2005 para 2015 para 2016, eu pelo menos já não tinha tido um contato mais próximo com as questões da tecnologia aplicada ao direito. A gente ouvia falar das legal techs, das law techs, alguma e outra coisa em termos de tribunal, mas eu não estava muito inteirado disso, não sabia como é que a coisa estava andando. E a partir daí, então, eu fui me informar um pouco mais, passei a estudar isso um pouco melhor, e no final das contas nós fizemos o desenho de um sistema que implicou digamos assim, na estruturação de uma etapa de procedimento substitutivo do próprio procedimento judicial, como se fosse uma etapa acoplada a uma fase prévia do processo recuperacional, que é o próprio pedido de recuperação e a abertura para a apresentação de pedidos de habilitação de crédito. Nós fizemos isso num desenho, literalmente é um desenho, um papel e tudo. Então, foi escolhida a entidade, no caso a Fundação Getúlio Vargas, responsável por transformar o desenho do sistema em linguagem de tecnologia, em sistema tecnológico. Isso foi feito num prazo absolutamente recorde, em pouquíssimas semanas, com uma tecnologia espantosa, com componentes de inteligência artificial e de machine learning. E nós fizemos alguns testes. Enfim, esse sistema tinha algumas características inovadoras para a ocasião. Isso
foi um projeto inédito, pelo menos a gente não teve conhecimento de alguma coisa nesse sentido. E quando a gente começou os testes, logo no primeiro dia nós já tínhamos mais de 4.000 e poucos advogados habilitados. Então, aquilo mostrou que tinha potencial de êxito. Nos dias que se seguiram, a gente já tinha dezenas de milhares de pessoas no sistema. Para isso, a gente precisa dizer que a gente fez a capacitação de mediadores para atuação nesse ambiente. Fizemos alguma concertação com os outros tribunais, porque precisamos de postos de atendimento presencial em grandes tribunais, em grandes capitais, inclusive em Minas. E também treinamos, habilitamos os advogados para uma entrada preferencial, digamos assim, uma entrada diferenciada no sistema. O advogado tinha acesso a dados, a parâmetros para tomadas de decisão em favor do seu assistido, do seu cliente. Então, muitos dos clientes eram pessoas, evidentemente, não afeitas ao direito, e aquilo envolvia uma série de exigências jurídico-processuais e também jurídico-materiais que recomendavam uma assistência de advogado. Então, a gente incentivou muito que as pessoas o fizessem por advogado, até porque se tratava de fato de um processo judicial. Então, não era um sistema de uma ODR, por exemplo, extrajudiciária ou extraprocessual. Aquilo fazia parte, se integrou ao processo, né? De modo que... E aí foi um sucesso. A gente, em poucas semanas, tinha mais de 40.000 acordos. Nós chegamos aí... Nós já estamos na quarta fase, se eu não me engano, e já beiramos aí os 60.000 acordos, se eu não estou enganado. Esse projeto... E aí eu, até por dever de ofício, eu tive que acompanhar e me inteirar um pouco mais. Esse projeto a gente fez por protocolo interinstitucional, na verdade, a recuperação judicial, né, com o juízo, com o próprio tribunal, a Fundação Getúlio Vargas e tal, que foi escolhida, digamos assim, como uma entidade, a gente diria como fosse uma entidade de infraestrutura específica para esse caso. Ou mais ou menos isso. Então, a entidade responsável pela gestão tecnológica do procedimento, dessa fase do processo judicial. Então, teve uma hibridação aí, né, para a gente poder fazer essa interface. Desse sistema, que é complexo, nós derivamos outros sistemas, né? Nós conseguimos extrair. Então, tivemos um sistema, utilizamos ainda hoje, é um dos aspectos do nosso protocolo com a Fundação Getúlio Vargas. Então, nós utilizamos, por exemplo, sistema de credenciamento, de gerenciamento das sessões de mediação, de própria sessão de mediação, a ambientação dos mediadores, os ambientes reservados para que os mediadores possam interagir reservadamente com os mediandos, né, com os interessados, ou entre si mediadores, em caso de comediação, e todo o acervo produzido também fica ambientado nesse ecossistema próprio para esses fundos derivativos, digamos assim, desse sistema grande que a gente usou. Tem outros, a gente também está usando nos núcleos, nos centros de mediação, uma outra parte desse sistema para fazer um gerenciamento mais administrativo. Então, foi um grande caso, muito aprendizado, muito desafio, mas que teve aí muitos benefícios. Um desses benefícios foi me proporcionar essa aproximação com a tecnologia aplicada ao direito, especialmente tecnologia aplicada ao processo. Muito bacana. Agora, a sua pesquisa de doutorado, ela passa também por essa discussão da tecnologia no ambiente processual, correto? Correto, é exatamente isso. Ela tem uma pegada... Quer dizer, em razão desses casos, dos outros estudos que eu acabei desenvolvendo, a gente fica sempre muito empolgado, né? A tecnologia ela é muito sedutora, né? Então a gente fica... É igual quando a gente consegue comprar um celular novo, a gente vai mexendo naquilo ali, né? Um computador novo, etc. A gente vai numa loja então de eletrônicos, né? Aquilo gera um encantamento. Mas durante o desenho do sistema, a própria execução,
muitas dúvidas me surgiram. Eu já tinha feito um trabalho no mestrado justamente de protocolos pré-processuais interinstitucionais como forma de dimensionamento e solução de conflitos. E a possibilidade de ter usado digamos assim, uma substituição do processo judicial por um procedimento eletrônico ou técnico-digital me causou algumas perplexidades pelo nível de vulnerabilidade que ele pode gerar em vários aspectos, Então, e um desses aspectos que eu começo a questionar, fazendo algumas pesquisas, pelo lado da teoria crítica e da filosofia da tecnologia. Então, uma pegada um pouco mais filosófica, uma pegada crítica, né, uma abordagem crítica, para tentar identificar, digamos assim, quais são os furos da tecnologia aplicada ao processo. E de fato, eu tenho muitas preocupações, desde as questões dos enviesamentos, né, enviesamento, seja o ideológico, o político, o próprio cultural, seja o enviesamento substantivo, né, substancial, da própria configuração da tecnologia, né, ou da seleção das técnicas que serão utilizadas para a conformação de um ambiente tecnológico, seja também sobre o aspecto formal, ou seja, como aquilo vai ser desenhado, né, de que forma, qual é a racionalidade que vai ser imprimida ali. Então tem uma série de questões que suscitam assim alguns questionamentos, algumas dúvidas, porque no meu modo de ver, Flávio, claro, esse é um movimento irreversível. A tecnologia ela chega tardiamente ao direito. Não sei se você concorda comigo, mas ela está presente em todos os outros setores da atividade humana, todos, pelo menos todas as convencionais, né? Então, se você for da medicina de ponta ao homem do campo, a tecnologia está presente e ninguém faz nada sem a tecnologia. Eu até costumo brincar, o que eu uso de exemplo para os alunos ou para as pessoas quando eu falo, que 25 anos atrás, quando a tecnologia chegou à medicina, principalmente na parte de laboratorial, um profissional importante dessa área, um técnico, na verdade, se chamava técnico de laboratório. Você ia no laboratório, fazia um exame de sangue, encontrava lá uma pessoa, normalmente já um senhor de idade, com muita experiência, que tirava o sangue e o instrumento de trabalho dele era uma pepeta, uma lâmina e um microscópio. Então, ele tirava o sangue, botava a gotinha, olhava no microscópio e começava a escrever no papel tudo aquilo que hoje sai impresso por um sistema automatizado. Isso está absolutamente incorporado. Aliás, se nós formos num laboratório fazer o exame de sangue e vier um velhinho com a pepeta na mão, a gente não passa para trás. De modo que esse fenômeno ele chega agora, e no meu modo de ver, tardiamente, no ambiente jurídico, né, no jurídico lato sensu, no judiciário principalmente, porque nos escritórios de advocacia ele chegou um pouco antes, com o legal text, latex, com os robôs, etc., os bots e tal. Mas no judiciário, e onde estão os conflitos, ele chega um pouco tardiamente. O computador já estava presente, mas de uma forma mecânica, né? Aquele computador sem inteligência, substitutivo da máquina de escrever e do arquivo. Quando chega agora com componente de inteligência artificial, e a gente ainda está em uma fase de inteligência artificial que eu chamo de inteligência artificial fraca ou primária, que é aquela que, enfim, que faz muito diante do que a gente faz manualmente, mas ainda é muito pouco diante do que a inteligência artificial forte consegue fazer em outros setores. Para nós, ela é uma inteligência artificial fraca. Ela chega tardiamente no ambiente de justiça, mas ela é irreversível como fenômeno, né? Então, nós precisamos acompanhar e de algum modo, interferir positivamente, porque nós temos aí 2 milênios de tradição no direito, nós temos 200 anos de construção de processo, um pouco menos até sólida, né? de construção de estrutura teórico, filosófico-teórica, uma dogmática robusta, enfim, princípios e conceitos e categorias todas definidas, ou em processo de refinamento, mas, enfim, está aí, o direito está aí, né?
e chega a tecnologia com um caráter absolutamente subversivo. E a gente precisa entender esse fenômeno, porque, sim, a prevalecer a racionalidade que preside, no meu modo de entender, a implementação da tecnologia em geral e também no sistema de justiça, obedecendo aí, a gente vai buscar um pouco mais atrás uma, sem nenhuma alusão aqui nem partidária ou política, nada disso, nem ideológica, mas a nossa tecnologia ela obedece que é a racionalidade do nosso modelo de desenvolvimento socioeconômico, que é baseado no capitalismo, um capitalismo de produção, distribuição, comercialização e descarte de produtos de bens e serviços de massa. Então, nós estamos numa sociedade de massa. Os conflitos que estão nos tribunais, em 70% ou próximo disso, são conflitos derivados, direta ou indiretamente, dessa, digamos assim, desse modelo de desenvolvimento socioeconômico. Por vários aspectos recentes, da década de 90 do século passado para cá, a gente pode compreender que muitos dos fenômenos acontecidos no direito, principalmente no direito judiciário, decorrem dessa racionalidade, obedecem a essa racionalidade desse modelo de desenvolvimento socioeconômico, baseado no capitalismo, no liberalismo extremado, no neoliberalismo, de modo que os sistemas informatizados também seguem essa racionalidade. E não me custa acreditar que em curto tempo nós teremos uma espécie de assimilação ou de apropriação dos mecanismos de solução de conflitos, que no meu modo de compreender, que é o seu também, eu sei disso, porque te acompanho, deve ser tratado como processo, talvez o principal deles deva ser tratado como um mecanismo de garantia em favor da parte, em favor da pessoa, em favor do cidadão, e não um instrumento, aquela história. Mas uma vez que nós temos uma flexibilização da própria jurisdição, que é outro assunto que precisa de uma grande reflexão, e isso também tem a ver com a tecnologia, mas talvez seja até anterior, a gente vai buscar isso lá ou no segundo pós-guerra, a gente precisa repensar essa jurisdição e a possibilidade, que eu entendo que seja irreversível, de uma apropriação pelos sistemas tecnológicos, que são majoritariamente privados, que atendem a interesses pré-determinados, com configurações subdeterminadas por interesses relevantes nesse embate de classe, por esses sistemas. Então, se a gente tem uma jurisdição transferida para um ambiente tecnológico privado, nós começamos a balançar as estruturas do direito. Uhum. E esse Estado de Direito começa a se ressentir. E no meu modo de entender, talvez o grande problema a ser enfrentado esteja aí. Esse é o cerne. As outras questões acabam sendo relevantes, mas são periféricas e instrumentais. O grande problema, no meu modo de ver, está aí. Nós caminhamos, não sei se é o que você pensa, você que é um especialista em processo, em filosofia, mas me parece que há um processo de fragilização da própria estrutura do direito. Então, a gente, seja pela massificação dos tribunais, seja pela relativização do uso de teorias bem definidas, teorias de decisão, o próprio modelo de processo, tipo de argumentação que se tece no processo, o tipo de decisão que prevalece nos nossos tribunais. E quando chega a tecnologia, ela chega com uma volúpia enorme e absorvente desse mecanismo. Então, eu vejo com preocupação, e essa preocupação é que me levou a tentar me aproximar, entender um pouco melhor isso. Eu estou pesquisando exatamente por essa abordagem crítica, essa interface entre tecnologia aplicada ao processo judicial, especificamente a isso. César, muito interessante essa observação que você faz, né? Porque eu acho que nesse cenário a gente tem assistido
de certa maneira, a esse canto da sereia da tecnologia. Cada vez mais a gente encontra uma série de autores, professores, membros do Poder Judiciário, membros da classe dos advogados, que veem a tecnologia como algo 100% positivo e, de certa maneira, como uma espécie de remédio mágico para resolver o problema da crise do Poder Judiciário. Né? Então, quando você coloca, principalmente partindo desse olhar interno, de dentro da atividade jurisdicional, que a coisa não pode ser vista dessa forma, né? Isso é algo extremamente importante. Se a gente for pensar, né, hoje, uma propaganda muito forte acerca dessa tecnologia. As redes sociais, de certa maneira, têm tentado deixar muito claro que, diante do cenário da pandemia, as tecnologias elas estão viabilizando a atividade jurisdicional, mas, como você colocou, né, a tecnologia ela nos seduz e ela é tudo, menos neutra. A crença da neutralidade da tecnologia, do ponto de vista, seja filosófico, seja do ponto de vista interno do processo, é algo que lança preocupações. Afinal de contas, nós estamos num país onde ainda há uma exclusão digital forte, ou seja, esse acesso, se a gente for, né, pautar um acesso à jurisdição por um acesso à tecnologia, isso pode representar, talvez, um caminho extremamente perigoso. A gente tem autores como, por exemplo, Richard Susskind, que é o grande promotor desse modelo dos tribunais online e tem levantado essa bandeira de maneira bastante enfática. E ele acredita, né, que a transformação ou a migração para o modelo dos tribunais online representa uma modalidade de transformação e de ampliação do acesso à justiça. Como é que você vê essa proposta do Susskind? Olha, eu acho relevante as colocações que ele faz nos dois livros dele, mas talvez eu tenha uma visão um pouquinho diferente. Primeiro, pela minha experiência, a solução de um conflito, ou a busca da solução de um conflito, ela não é propriamente nem um local, nem um serviço, né? Ela é uma experiência. A busca da solução de um conflito é uma experiência. E a qualidade da experiência, é difícil falar isso sem eu dar algum tipo de exemplo. Eu vou te dar um exemplo que é muito concreto. Eu vou pegar dois exemplos para fazer estabelecer aqui dois parâmetros que são diferentes. Primeiro exemplo, projeto que nós desenvolvemos aqui no Rio, a partir de uma experiência em São Paulo, para tratamento das questões de família. Por que isso? Porque nós fizemos uma pesquisa interna no tribunal para identificar quais eram os processos que davam o maior número de problemas a partir de um ranking que nós fizemos. Nós setamos alguns problemas, algumas questões que eram relevantes para a administração interna do tribunal. Tempo de duração, custo de processo, desdobramento de processo, tempo de cumprimento de sentença e execução, incidentes no processo, recursos, 10 itens desses, eu não me lembro de todos, mas 10 itens desses. E nós identificamos que das questões cíveis, tiramos as criminais e as execuções fiscais. Nós temos um outro projeto para execução fiscal, aliás, muito bom, que é um POC, que está em desenvolvimento ainda, conduzido pelo Dr. Fábio Porto, que é um juiz nosso aqui, e a gente tem um projeto em andamento para isso. Tirando essas questões, nós temos dois tipos de processos que causam problema. Um é família e o outro é saúde, pública e privada. Nós resolvemos, então, atacar a questão familiar para fazer uma diagnose, entender o que está acontecendo. E nós identificamos que a experiência das partes, dos advogados, dos demais profissionais auxiliares do juízo envolvidos e do próprio juiz, a experiência era muito ruim.
ela é ruim porque o processo é demorado, depois de uma tutela inicial, ele se arrasta por muito tempo, ele tem muitos incidentes, os processos dão desdobramentos, entra com um alimento, tem execução, depois tem prisão, depois tem mudança de regime, você tem guarda, inversão de guarda, divórcio, partilha de bens, enfim. Isso não acaba. E as sucessões, execuções sucessivas, enfim. A experiência desse processo é ruim. E nós, então, fizemos um fluxo voltado apenas para isso, escolhemos uma comarca até distante da capital, que é regional, mas é distante, Santa Cruz, a caminho de Angra dos Reis. A juíza nem queria participar, porque ela disse que estava lotada de processo, ela não tinha tempo para cuidar de mais nada, e a vara de família lotada e tal. Mas nós insistimos, conseguimos um funcionário, fizemos uma obra e implementamos um projeto que nós chamamos de Casa da Família. E consistiu basicamente na criação de um fluxo com uma abordagem multidisciplinar prévia ao processo. Eu estive lá na comarca, conversei com os advogados, fiz palestras, expliquei e tal, e consegui um voto de confiança para que o sistema pelo menos fosse testado. Nós tínhamos também um acesso por tecnologia a esse modelo. Bom, no início nós tivemos alguma resistência dos advogados, principalmente, mas logo depois essa resistência foi vencida. E tanto os advogados quanto as partes, no final de pouco tempo, relataram que a experiência tinha sido positiva, porque a abordagem foi correta. Então, não era uma abordagem cartorária, não era uma abordagem de uma burocracia judiciária, era uma abordagem diferenciada. Todos os profissionais foram capacitados em técnicas de negociação, de comunicação não violenta e de mediação. Então, nessa abordagem, a gente fazia uma diagnose inicial e, a partir daí, uma triagem pelos tipos de serviços, que eram palestras, workshops, dinâmicas, etc., para as partes, dependendo da temática envolvida, dependendo do que se deveria fazer. O índice, depois de 1 ano e 8 meses, foi o modelo que nós construímos, nós tínhamos a vara, quando nós chegamos, tinha 1.800 processos no estoque rodando. No final de 1 ano e 8 meses, nós tínhamos 96% de conflitos resolvidos pré-processuais, pré-processualmente, todos os conflitos resolvidos em fase pré-processual, nesse fluxo, e o índice de aprovação de 99%. Né? O Nelson Rodrigues diz que a unanimidade deve ser evitada, nós conseguimos aí por 1%. Houve uma adesão imediata dos advogados, logo após a resistência inicial, e esse serviço se ampliou de tal forma que recentemente nós tivemos que abrir o fórum aos sábados para oferecer os serviços até para quem não tem caso na justiça. Então, a justiça, nesse caso, se mostrou não como um serviço, nem como uma busca de uma sentença, mas como uma experiência. Uhum. No ambiente tecnológico, e é inevitável, repito, que a gente tenha que lidar com a tecnologia como ambiente de solução de controvérsia, o que vai ditar é a qualidade da experiência para o usuário e para o advogado. Em certa medida, o advogado, na sua função de assistência, de representante dos interesses da parte, da sua atuação profissional. Mas, por um olhar de pesquisa, por um olhar crítico, a nós cabe criar as condições para que essa experiência se transcurra de uma forma legítima e segura e que seja boa. Né? Então, a nossa parcela é essa. Então, essa foi a primeira experiência. A segunda experiência já foi puramente tecnológica, derivada também desse caso da Oi. O segundo problema que a gente tinha era das questões de saúde suplementar, que normalmente, logo após uma tutela inicial, se tiver lá um risco de vida na inicial, o juiz vai dar a tutela sem sequer ler o restante. Isso é fato. Muitos desses casos entravam pelo plantão noturno, plantão judiciário noturno, e a gente tinha, então, um difícil manuseio desse processo, porque obtida a tutela, o conteúdo está esvaziado, o processo se arrastava. E as outras, a gente tinha perícias que são perícias caras. E é um tipo de processo que favorece muito a fraude. Nós tivemos problemas sérios com isso. Desenhamos um sistema
e sistematizando esse sistema no ambiente tecnológico. Para nossa surpresa, a maior dificuldade que as partes tinham estava relacionada à informação. O sistema está disponível em de plataforma, então, o próprio celular, lá no hospital, quando o sujeito está precisando de uma internação, ele tem acesso ao sistema. A primeira coisa que ele recebe é o seu contrato, o que ele já não tem, depois de 20, 25, 30 anos de relacionamento com 1, 2, 3, 4 planos de saúde, em função da portabilidade, da migração. Uhum. Ele não sabe o que ele tem direito. No ambiente judiciário, depois da questão de se tornar litigiosa, a margem inicial de acordo é muito ruim, porque as empresas não têm como dimensionar, normalmente, por escritórios representados, os acordos individuais de modo granulado. Aquilo precisa ser tratado com um olhar coletivizado. E só o ambiente tecnológico consegue promover isso de uma forma rápida e segura. Quando nós levamos isso para o ambiente tecnológico, isso abriu uma possibilidade enorme de negociação. Porque a empresa entendeu que ela não teria um prejuízo maior negociando logo no início, ao contrário do que se levasse o processo num litígio até o fim. Então, com isso, o usuário do sistema, ou o seu advogado, tendo acesso ao aplicativo, pode imediatamente ter conhecimento, ter acesso ao seu contrato, logo as informações, e, por exemplo, coisa que pode acontecer, e que acontece, o sujeito quer uma internação no hospital e ele não tem direito. O plano de saúde diz, olha, você não tem direito a esse hospital, mas eu te concedo 3 dias nele e te removo para um outro nosso, em tal lugar, que me ajude. Coisas desse tipo. Evita o processo, evita o litígio, atende e mantém uma certa qualidade de relacionamento. Então, são 2 exemplos diferentes. O que é isso? Isso é experiência. Isso é qualidade de experiência. Então, eu estou muito convencido, estou até preparando aí desenvolver um estudo depois, de justiça como experiência. Né? Experiência no sentido de vigência, né? de viver a vida dentro de um ambiente judiciário, mas de conseguir se relacionar de uma forma que não seja dentro da racionalidade do nosso tipo de processo. Porque aquela racionalidade ela não favorece uma experiência positiva. Muito pelo contrário. O tipo de experiência que a racionalidade do nosso processo imprime é uma experiência, diria, de uma atuação muito estratégica e muito competitiva, quase canibalismo. Então, a gente precisa, dentro daquele tema de reclassificar, de fazer uma releitura à nossa jurisdição, ao nosso conceito de jurisdição, incorporar aí aspectos como você e outros autores vêm fazendo já há muito tempo, incorporar aspectos de cooperatividade, de maior participação como experiência para dentro do processo civil, principalmente do processo civil, no processo penal também. César, bom, pelo que você coloca, eu acredito que talvez passe, então, pela linha das suas propostas, né, que, na realidade, esse modelo de um novo judiciário, de um judiciário com tecnologia, ele não é um modelo tradicional simplesmente agora digitalizado. Né? O que você está colocando é a importância da gente repensar a própria função jurisdicional e, de certa maneira, inclusive, né, distanciar a atividade jurisdicional da figura centralizada do juiz, ou seja, da inserção aqui de mecanismos com valorização da mediação, da conciliação. Eu acho que a gente caminha para isso em tudo, Flávio. Se a gente fizer uma análise de 30 anos para cá, a gente vai entender que o movimento é de descentralização, logo de comparticipação, ou de colaboração, ou de cooperação no sentido amplo. Quer dizer, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto aí agora no judiciário, em outros setores, a transdisciplinariedade é uma tendência natural. Nenhum setor profissional, ou seja como área de ciência exclusiva, seja com atuação na realidade empírica, trabalha
isoladamente. Todos nós trabalhamos de modo cada vez mais transdisciplinar. Isso tem que chegar ao direito, tem que chegar ao processo. De certa forma, ele está presente no processo, mas dentro daqueles esquetes clássicos. Você tem um perito, você tem um auxiliar do juiz para uma outra coisa, etc. Mas tudo muito centralizado na figura do juiz, e pior, com uma dogmática fechada e com uma estrutura procedimental, processual, com uma racionalidade, a despeito de todos os esforços que nós façamos, ela é forjada para uma instrumentalidade, ainda que nós façamos todos os exercícios possíveis para distender um pouco esse caráter instrumental. Mas nem nossa propedêutica, nem nossa formação profissional, nem nossa atuação, nem as métricas que são impostas aos juízes contribuem para um modelo de processo, para uma concepção de processo que seja mais democrática. Pelo contrário. Então, o meu temor é que eu tenho visto alguns textos, e conversei um pouco antes com o Colin Rule, quando ele esteve aqui no Rio, a gente bateu um papo sobre como é que isso poderia ser e tal, e eu sei das preocupações dele, sei de alguns exemplos de sistemas que são apresentados já para a operação antes de estarem completamente prontos, justamente para receber a contribuição dos usuários e dos demais profissionais. Eu acho isso importante, acho isso relevante, mas acho que, de alguma forma, nós caminhamos para uma distensão daquele momento de absoluta centralidade do juiz como presidente do processo como instrumento e jurisdição como função do Estado ou do poder. Nós rumamos em direção a uma distensão. Só espero que a gente não passe muito do ponto, né? Em que as partes são chamadas a entender no processo, a participar do dimensionamento, tanto do procedimento, que é standard, mas não deve ser o único. O procedimento ele deve ser necessariamente flexibilizado e adaptado a cada tipo de demanda, ou a cada demanda individualmente, né? Cada tipo de questão, e com uma atuação responsável das partes, não uma relação clientelista do Estado. Então, eu acho que nós caminhamos nesse sentido. A passos lentos, mas caminhamos nessa direção. No tribunal, isso não acontece. Pelo menos a gente vê. Nós, como tribunais, ainda somos muito presos a uma dinâmica de processo com a qual nós estamos acostumados e que a própria estrutura não nos favorece, exceto você ter uma derivação para o subsistema da mediação. Primeiro passo, o que já é muito importante, mas ainda assim é muito pouco. Né? Não é, o processo continua na mão do juiz, o juiz continua sendo o seu presidente. Então isso está muito enfechado. Não parece que o processo é um direito da parte do cidadão. Eu, como cidadão, não fosse eu juiz, eu gostaria de ter o processo para mim. O processo é um mecanismo meu, uma garantia minha. E inclusive contra o juiz, se for o caso. Então, esse tipo de formulação que a gente precisa trazer à discussão e transformar em dados práticos. Eu acho que a tecnologia, Flávio, abre essa janela de oportunidade para nós. Como ela é extremamente subversiva e disruptiva, sob certo aspecto, ela mexe com os nossos alicerces, com as nossas estruturas e abre campo para essas reflexões, que é o que eu estou tentando fazer lá na minha pesquisa. Bacana. A tecnologia ela é ambivalente, né? Ela pode apresentar múltiplas facetas. E eu acho, né, vendo o conjunto da obra, por exemplo, do Susskind, que ele tenta nos apresentar a tecnologia como um ganho de acessibilidade à justiça. Mas eu vejo muitas pessoas, principalmente aqui, a nível de Brasil, que estão mais preocupadas em vender a ideia da tecnologia no processo a partir de mecanismos de automação decisórias, ou seja, de formas de contenção da litigiosidade de massa. Como é que você vê esse sistema, né? Ou como, primeiro,
O Tribunal do Rio de Janeiro tem projetos e como está lidando para essa tecnologia decisória e como que você, César, compreende que vai funcionar ou deve funcionar essa tecnologia de automação decisória? O grande desafio do nosso tribunal é produtividade, de todos os tribunais. É produtividade. Porque toda a nossa engrenagem é montada em favor de uma alta produtividade. Só que nós não somos linhas de montagem de produtos físicos. Nós somos linhas de montagem de produtos intelectuais. E transformar isso para uma linguagem de produção de bens é extremamente complexo e gera muitos danos, né? A tecnologia ela favorece quando ela consegue fazer identificação de padrões em dados não estruturados. O tribunal é um ambiente propício para um Big Data, né? Porque trabalha com fluxo de dados estruturados e não estruturados. Então, isso é sopa no mel, como se dizia, para a tecnologia. Ela chega ali, ela consegue estabelecer, identificar padrões que se transformam em dados, em sistemas preditivos que nos subsidiam muito, né? A gente consegue lidar realmente com isso. Tecnologia, nesse ponto, do ponto de vista de suporte, dentro dessa racionalidade de produtividade, ela é excepcional, ela é insubstituível. Ela é o melhor que o ser humano conseguiu produzir para contabilizar dados e para fazer agrupamento de padrões, de identificação e agrupamento de padrões. Então, isso a tecnologia faz muito bem. Com os sistemas mais avançados, com um pouco de inteligência forte, nós conseguimos avançar em direção a abordagens semânticas e fazendo leitura natural, com redes neurais, com deep learning, a gente consegue, então, avançar ainda mais na identificação de padrões, já padrões semânticos, com predição ainda mais sofisticadas. Ou seja, os sistemas não apenas traduzem dados aritméticos, não apenas lidam com métricas, mas também com a semântica interna dos processos. Bom, por esse lado é muito bom, porque ela pode subsidiar o juiz e o próprio tribunal a partir da identificação de padrões, por exemplo, com instrumentos, com técnicas como IRDR. Isso favorece bastante. Para um juiz individualmente, para cada juiz individual, ele também tendo suporte para decisões, para identificar os seus próprios padrões, também é interessante, porque o sistema vai dizer, olha, esse tipo de decisão já temos aí. Quer dizer, é como se fosse uma pesquisa ativa para o juiz. Aquilo que a gente faz no nosso próprio sistema, aquilo viria automaticamente para a gente, o juiz como agente final, como agente decisor. Eu acho isso interessante, acho que isso precisa ser desenvolvido bastante. Mas, olha, nós estamos dentro daquela mesma racionalidade, com aquele viés ideológico, e isso é que me preocupa. Por que me preocupa? Porque a tecnologia, além de não ser neutra, você tem sempre que perguntar, a quem interessa isso, né? Quem está fazendo, a quem interessa. Então, além de não ser neutra, ela tem uma prescritividade, ela tem uma normatividade própria que acaba sendo absorvida com muita facilidade pela sociedade, seja pela sociedade de profissionais, seja pela sociedade em geral, porque a tecnologia é muito sedutora. A tecnologia ela vem com uma roupagem de modernidade, de avanço, de progresso, ao mesmo tempo que vem com uma aparência de neutralidade ou de isenção da ciência. Então ela busca o melhor de dois mundos. E isso exerce um poder de cooptação em que nós entramos na tecnologia sem qualquer tipo de questionamento, né? Então, para daqui a muito pouco tempo, nós temos uma terminologia própria, como a gente já vem tendo, legal tech, law tech, não sei o quê. Tudo isso já é a conformação de uma, digamos assim, de um ecossistema tecno-judiciário. Aos poucos, isso é absorvido por esses sistemas. Eu não tenho nada contra a tecnologia, eu sou a favor da tecnologia,
Eu só quero que ela seja a melhor possível para ele. Ontem eu dava uma aula na Não é um cara. Universidade de Santa Maria e eu falava isso. Eu falava, gente, parece que a gente é contra. Na realidade, a gente adora a tecnologia, mas a questão é como que ela vai ser usada. Isso, eu quero deixar isso bem claro, que eu sou um adepto da tecnologia, adoro a tecnologia, mas eu quero que ela seja bem sucedida, não quero que ela tropece, não quero que ela tenha problemas. Então, mas eu acho que a gente vai com muita, sim, até com um certo grau de ingenuidade para dentro da tecnologia. A gente entrega os dados, a gente aceita tudo, a gente entra em qualquer site, porque isso é tudo muito novo para a gente, né? Só que quando a gente fala com justiça, dentro de um dos pilares do nosso Estado democrático, do nosso Estado de Direito, a gente fica preocupado. Porque a gente tem que deixar, pelo menos, passar o bastão e deixar um legado melhor do que a gente recebeu. A gente não pode deixar né, para a sociedade, aqueles que têm comprometimento com isso, não pode passar algo em condições piores do que recebeu. Então, essa é a minha preocupação. Eu penso que a tecnologia ela é muito benéfica em setores estatísticos, em métricas, em jurimétricos, identificações de padrões, de predição de resultados, mas a gente precisa estar sempre com um olhar crítico e, sobretudo, a tecnologia ela tem que ser democrática, ela tem que ser transparente, ela tem que ter accountability e ela tem que ter a efetiva participação, desde a concepção até o pós-execução da sociedade, seja de sociedade profissionais, seja da sociedade em geral. Porque a tecnologia, tanto quanto o processo, ela precisa ser apropriada como um instrumento de garantia ou como uma garantia em favor do cidadão, e não ser um instrumento para a utilização dos interesses predominantes na sociedade. Essa é a minha preocupação central. Não, com certeza. Como é que você vê, eu não digo em termos de... que eu acho que sempre que a gente fala em tecnologia, né, bate sempre aquela sensação de sonho, mas eu falo em termos de projeto. Né? Quer dizer, como é que você tem acompanhado o desenvolvimento dessa tecnologia e o que você acha que a gente pode esperar de transformações tecnológicas dentro da atividade da jurisdição, digamos, a um médio prazo, digamos assim? Eu te digo a curto prazo. O CNJ está para lançar uma plataforma, que deve ser testada aqui no Rio, inclusive, inicialmente, que contempla uma fase preliminar à distribuição, ela interrompe a distribuição da ação, logo no primeiro momento, para que as partes possam, dentro de um fluxo escalonado, tentar uma autocomposição. E aí a gente vai ter possibilidade de um disclosure brasileira, a gente vai poder fazer troca de informações, troca de peças, troca de documentos, vai ter a supervisão de um juiz, e a gente vai poder ter subsídios do próprio sistema como parâmetros para tomadas de decisão consensual. Então, isso é uma novidade de curto prazo, deve estar chegando aí por mais alguns dias, e eu tenho muita confiança de que esse modelo seja bem aceito pela comunidade jurídica, entendeu? E acho que ele vai ser apropriado pelos advogados, sobretudo pelos advogados. Penso que o desenvolvimento de sistemas deverá ser por áreas de interesse. Acho que uma área de interesse que tem muito potencial para receber isso é a área empresarial, principalmente na parte de recuperação. Acho que isso, rapidamente, nós vamos ter sistemas capazes de simular um procedimento judicial, mas plenamente ambiente. Ou seja, nós vamos ter um processo tecnológico verdadeiramente, e não sistemas de tecnologia suportando processos, mas processos. Então, a médio prazo, e o médio prazo que eu estou colocando são menos de 5 anos, eu penso que nós tenhamos processos verdadeiramente judiciais, por exemplo, na área de recuperação judicial. E penso que vai ser um tipo de recuperação diferente. Quer dizer, o sistema vai ter os ambientes próprios para que os dados
ingressem, para que as discussões sejam travadas, e ele sendo supervisionado pelos demais sujeitos pelo juiz, no caso, mas penso que esse é um tipo de questão que deverá ganhar uma alçada exclusivamente ou preponderantemente tecnológica, né? Principalmente com as grandes questões, as grandes empresas. Outra que eu vejo também são as questões litígios de catástrofe ou os processos que a gente chama aqui de processos estruturais, né? Eu acho que ele ganha também sistemas muito próprios para desenvolvimento, para o dimensionamento de questões, justamente porque tem questões diferentes dentro de um processo de catástrofe. Por exemplo, você tem áreas de litígio, você tem áreas de consenso, você tem convenções, você tem uma série de questões multipolares, multipartes, enfim. Então, um dimensionamento tecnológico está a caminho, eu acho que vem bem também. Eu espero para médio prazo que seja por nichos, entendeu? A gente vai homeopaticamente evoluindo isso. Acredito que sim. Acho que vai, como sempre, o interesse é um interesse privado, né? O interesse determinante vai ser das empresas, o interesse vai ser daqueles que estão envolvidos em catástrofe, o governo também vai ter interesse nesse sentido, e o próprio judiciário, mas o judiciário eu acho que ainda é o único que pensa, digamos assim, mais em aprimorar o processo dentro dessa mesma racionalidade do que refundar um conceito de processo que o torne mais democrático e mais passível de autocomposições, de convenções dentro do processo, ainda que dentro do litígio, mas sempre por meio de convencionalidades, entendeu? Seja do procedimento, seja em torno dos conflitos. E a tecnologia tende a ajudar nesse sentido. Com certeza. César, a conversa, para mim, está super prazerosa, mas o Instagram aqui já acendeu a luzinha vermelha, informando que a nossa live está chegando no fim. Eu queria te agradecer muito por ter aceito o convite, por ter disponibilizado o seu tempo para a gente poder ter essa conversa, ter essa reflexão. Muito, muito obrigado, né? E aí eu deixo esse minuto final para você, meu amigo. Muito, muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite e nos brindado aqui com a sua experiência e o seu conhecimento. Eu que te agradeço, é um prazer estar com você. Eu espero que a todos que nos acompanharam aqui, um abraço para todos aí, Nico Gerri está aí, tantos outros amigos. Esperar passar esse período de distanciamento para você voltar aqui ao Rio de Janeiro e fazer umas palestras aqui para a gente. Tá bom? Vai ser o maior prazer, né? Saudar aqui o professor Gerri, o professor Alexandre Câmara, o professor Rodrigo Mazei, o professor Guilherme Lage e tantos outros grandes amigos que fizeram aqui a gentileza de vir dialogar conosco. Muito, muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. César, uma excelente noite. Um grande abraço aí para vocês. Fiquem bem, você, Amanda, seus meninos. Até a próxima. Valeu, Flávio. Para você também. Um abraço a todos aí. Fique bem. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.